Muito boa tarde a todos. Começo por saudar a doutora Margarida Matos Rosa, que será a nossa primeira participante neste conjunto de audições que hoje temos para o preenchimento da vaga no Tribunal de Contas Europeu. Saudar todos os colegas. Estamos em condições de dar início à audição. Todos conhecemos as competências e a importância do Tribunal de Contas na arquitetura das instituições europeias. É um lugar que, infelizmente, está vago depois do imprevisto falecimento do nosso amigo João Figueiredo, que eu recordo com muita emoção, porque ele faleceu poucos dias antes da deslocação de uma delegação do Tribunal de Contas durante a nossa presidência em 2021, e eu tive bastante contacto com ele durante os dias que antecederam o infausto acontecimento, e foi uma coisa de facto repentina. Portanto, ele estava super entusiasmado com a organização do evento, que depois acabou por ter lugar aqui no Senado, e depois, pronto, praticamente em 2 semanas precipitou-se aquele infausto acontecimento. Portanto, estamos então em condições, como sabem, trata-se de uma nomeação do Governo. No entanto, de acordo com a Lei de Competência da Assembleia da República, o Governo é obrigado a indicar 3 nomes. Nós procederemos à audição, como costumamos, elaboraremos um relatório. Esse relatório será discutido e aprovado, remetido ao Governo, e o Governo fará a sua escolha final. Portanto, Sra. Doutora Margarida Matos Rosa, é um prazer recebê-la aqui. E, de acordo com as regras desta nossa audição, que eu vou recordar-lhe, nós temos... Ora, a doutora terá direito a uma intervenção até 10 minutos para expor as razões da sua candidatura, após o que haverá uma ronda única, os diferentes grupos parlamentares. Temos presentes 3 grupos parlamentares, que de qualquer modo representam quase 90% da representação da Assembleia da República. Cada um deles terá 4 minutos e a doutora responderá ao conjunto das questões por um período semelhante àquele que é o somatório das intervenções dos deputados. Assim sendo, a doutora tem em frente um relógiozinho para ajudar a autodisciplinar-se no tempo e, portanto, é com todo o prazer que lhe dou a palavra. Muito bem. Agradeço, Sr. Presidente, estas palavras iniciais. Estarei disciplinada. Agradeço também às senhoras e senhores deputados a vossa presença nesta audição. E é perante esta comissão que tenho a honra de apresentar a minha candidatura ao lugar de membro português do Tribunal de Contas Europeu. E, nesse sentido, dar-vos-ei nos próximos minutos aquela que é a minha visão do trabalho futuro do Tribunal, assim como aspectos da minha experiência profissional relevantes para a atuação no Tribunal de Contas Europeu, bem como o meu compromisso em termos de atuação no Tribunal para os próximos anos, caso venha a ser a pessoa escolhida. Começando pelas funções do Tribunal de Contas Europeu e a visão que tenho dos desafios para os próximos anos. O Tribunal é, como sabemos todos, uma das instituições europeias em que a independência mais é necessária. Trata-se do auditor independente e externo do orçamento da União, orçamento esse que deve ser gerido no interesse de todos os cidadãos portugueses e europeus. O Tribunal tem a missão fundamental de auditar as contas da União e, ao fazê-lo, pauta-se pelos valores de independência, de integridade, de objetividade, de transparência e do rigor profissional. Ao auditar as contas da União, o Tribunal verifica se os fundos são corretamente contabilizados, por um lado, cobrados, despendidos, de acordo com os princípios que sabemos de economia, de eficiência, de eficácia, legalidade e regularidade. E, ao fazê-lo, contribui para a melhoria da gestão dos recursos financeiros, que são sempre escassos, dos cidadãos europeus. Age, como referi, guardião independente dos interesses financeiros dos cidadãos da União. E, fazendo o bem, contribui também para o aumento da confiança dos cidadãos europeus nas suas instituições. Um dos meus compromissos como possível membro do coletivo do Tribunal é promover a transparência e a prestação de contas
para garantir que os recursos da União são utilizados de modo, mais uma vez, eficiente, eficaz e de acordo com os objetivos estabelecidos. Isto consegue-se trabalhando com as partes interessadas, desde logo com o Parlamento e com o Conselho, e com um diálogo intenso e construtivo com a Comissão Europeia. Todas estas instituições podem ajudar a identificar áreas onde seja possível otimizar os recursos que lhes estão a ser afetos e pode também ajudar a alcançar melhores resultados, portanto, maior eficácia. Por outro lado, o meu compromisso com a cooperação institucional inclui áreas igualmente importantes como o Organismo Europeu da Luta Antifraude, o OLAF, bem como a Procuradoria Europeia. Sempre que forem identificadas situações ilegais, como a fraude, a corrupção e o conluio, deverão ser estas as instituições a quem devemos recorrer. A título de exemplo pessoal e nacional, foi também na Autoridade da Concorrência, em conjunto com, graças à colaboração do Tribunal de Contas português, que conseguimos detectar vários casos de conluio na contratação pública e de outra maneira, provavelmente não teriam sido identificados e, portanto, vejo bastante valor nesta cooperação institucional. Obviamente, sempre dentro do quadro legal permitido. É também não só uma mais-valia para as instituições, como também uma mais-valia para a sociedade. Ainda no quadro das relações significativas, o Tribunal deve incluir, como tem feito, os Parlamentos Nacionais e as próprias instituições superiores de controle dos Estados-membros, não esquecendo a sociedade civil e uma comunicação clara e acessível que lhes é devida. Considero que os membros do Tribunal devem ainda manter o nível de preparação ao mais alto nível para as pessoas que trabalham na instituição. Só assim conseguiremos fazer uma auditoria fiável, que leve a que haja menos erros, menos fraude, e uma série de outras situações, como também de corrupção e conluio, que podem ser detectadas quando se faz uma auditoria tão exaustiva como a que faz o Tribunal de Contas Europeu. E, portanto, esta exigência de formação contínua e de topo é também uma exigência, tal como eu vejo, para o Tribunal e com a qual me comprometo. A este nível também, penso que devem ser utilizadas tecnologias que permitem usar largas quantidades de dados por parte do Tribunal e que devem ser incorporadas nos meios de fiscalização deste Tribunal. Isso porque permite passar de uma amostra significativa, e que já é bastante larga, a um universo praticamente abrangente de todas as instituições auditadas, e o que permitiria levar a uma maior detecção de erros ou fraude e tudo isto com efeitos altamente dissuasores para os eventuais infratores. Imagine-se o potencial ganho aplicando usando Big Data e ferramentas de tecnologia aplicadas a Big Data, o potencial ganho para a maior eficiência e gasto dos fundos europeus em diferentes áreas. Ainda no domínio da tecnologia, o Tribunal, como instituição europeia, deve dotar-se de forte proteção a ciberataques. Obviamente, hoje em dia já temos todos esta preocupação, mas creio que no Tribunal poderá ainda reforçar-se esta área. Em termos de atividade do Tribunal, sublinho a importância da declaração de fiabilidade, que é transmitida anualmente ao Parlamento Europeu, e também a opinião ao Parlamento e Conselho sobre a execução do orçamento, os vários relatórios especiais e as suas recomendações, e por vezes até utilizáveis por instituições nacionais. E recordo-me aqui de relatórios como o uso de uma lista negra da União, usada para a contratação pública, e outro mais recente sobre portas giratórias, conflitos de interesse nas instituições europeias, ou ainda sobre o uso de consultores externos e a utilidade e os riscos, a utilidade destes e os riscos que também comporta este uso, ou seja, as conclusões do Tribunal
que se aplicam em instituições europeias podem também ter utilidade para melhorarmos o nosso contexto nacional. E, por fim, sublinho ainda, em termos daquilo que é a atividade do Tribunal, as opiniões dadas por este em matéria legislativa ao Conselho e ao Parlamento, sem que estejam em causa matérias de financiamento da União. Numa perspectiva de futuro, gostaria agora de abordar os riscos, riscos que o Tribunal deverá avaliar no contexto da sua matriz de risco para poder dirigir as suas auditorias. Obviamente que já desde 2021 temos o Tribunal a auditar os recursos envolvidos nos planos de recuperação e resiliência e a contratação pública, que muitas vezes lhe é associada. Mais recentemente, as áreas que despertam atenção pelo risco envolvido são áreas como a da assistência financeira à Ucrânia, o impacto da guerra, incluindo a segurança das cadeias de aprovisionamento, a inflação, com o consequente aumento dos valores da contratação pública, a qualidade do risco de crédito, tendo em conta a subida das taxas de juros e o potencial para uma nova crise financeira, as migrações e o controle de fronteiras, a sustentabilidade, está aqui mais para o fim, mas não é de todo menos importante, o que inclui a transição energética e os incentivos para esta transição, a capacidade de efetivamente mitigar os efeitos da alteração climática, sabendo que algumas regiões europeias poderão tornar-se inabitáveis devido ao calor, devido à seca. Também riscos na proteção da democracia e do Estado de Direito, aspectos que o Tribunal tem relevado nos seus relatórios, em particular os relatórios especiais, a igualdade entre homens e mulheres, a proteção da educação como vetor de promoção de igualdade e de progresso e dos valores europeus, incluindo a solidariedade. Entre outros riscos atuais e próximos, por exemplo, o desenvolvimento tecnológico, que inclui o uso da inteligência artificial e o papel de liderança que a Europa quer desempenhar em termos de inovação, mas também de segurança para os seus cidadãos nesta área digital. Creio que a matriz de risco do Tribunal já inclui, obviamente, grande parte destes fatores, para não dizer todos, mas o meu compromisso é contribuir para que essa matriz se mantenha sempre atualizada. Terminada esta primeira parte, passo à segunda, rapidamente, para falar do modo em que vejo o meu perfil profissional integrado no coletivo de membros do Tribunal. Desde logo pela aderência aos valores, em particular a independência, imparcialidade e rigor profissional, seguido da complementaridade que a minha experiência traria ao coletivo de membros do Tribunal, em particular na análise de áreas de concorrência, de auxílios de Estado, competitividade da economia, o setor digital e outras que acrescem como a área financeira, incluindo bancos e mercados de capitais, a supervisão e a regulação. Não menos importante, a área da contratação pública, onde pude desenvolver um trabalho exaustivo de cooperação com entidades públicas, acabei de dar um exemplo há pouco, na detecção de práticas de conluio. Lidei no passado com contas públicas de vários países da zona euro, lidei com matrizes de risco que subjazem a ações de supervisão, lidei com políticas europeias com ênfase em concorrência, competitividade, inovação, estratégia digital, banca, mercados de capitais. Também o contexto internacional, por vezes, estou quase a terminar, por vezes em paralelo com o contexto nacional, fez sempre parte da minha vida profissional e como competências úteis ao Tribunal acrescentaria ainda a análise de risco, a capacidade de antecipação, a capacidade de identificar sinergias, a familiaridade com os valores da instituição, a fácil comunicação em ambiente internacional, a experiência em conselhos de administração e, por fim, não menos importante, a aderência ao projeto europeu e aos seus e à visão que tem subjacente de paz, prosperidade e coesão social. Para terminar, senhoras e senhores deputados, agradeço a honra que me é dada para poder apresentar-vos a minha candidatura e deixo o meu compromisso de respeitar o Tratado de Funcionamento da União Europeia e outra regulamentação aplicável ao exercício de funções no Tribunal, assim como o compromisso de dedicar a minha experiência e energia
à importante missão do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas Europeu, que tanto contribui para o aumento do bem-estar dos nossos cidadãos, mais uma vez em Portugal como em toda a União. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Doutora Margarida Matos Rosa. Portanto, senhoras e senhores deputados, portanto, ouviram a exposição, tiveram à disposição o currículo da senhora doutora, têm, portanto, todos os elementos necessários para colocarem agora as vossas questões. E assim sendo, darei em primeiro lugar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Intervirá em seu nome o deputado Paulo Muniz. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por cumprimentar a doutora Margarida Matos Rosa e agradecer a sua exposição inicial, completa e com uma visão abrangente, que de resto vai de encontro ao objetivo desta nossa audição de hoje. Queria começar a minha intervenção por referir e relembrar um aspecto absolutamente essencial e, do nosso ponto de vista, grave, que é o facto do preenchimento do lugar do juiz português no Tribunal de Contas Europeu estar por concretizar há 2 anos, pese embora a importância desta função, quer no quadro das instituições europeias, quer no próprio quadro da garantia dos cidadãos portugueses que têm um juiz por direito próprio no Tribunal de Contas Europeu e que zela por tudo o que são as execuções financeiras em matéria europeia no nosso país. É lamentável esta inação, este desleixo do governo português, que aliás, foi diversas vezes por nós sinalizado em audições ao governo, em sede da Comissão, em plenário, e parece que, embora nos seja ainda desconhecido, alguma razão existe para protelar este prazo até, convenientemente, à altura do dia de hoje. Feita esta introdução, queria começar por dizer que, de facto, o seu currículo, do nosso ponto de vista, revela uma adequação para o lugar que se candidata. É um currículo da área económica, com experiência empresarial no sector bancário e financeiro e, naturalmente, também na Autoridade da Concorrência, como todos sabemos. E, neste sentido, gostaríamos de, focados naquilo que é os grandes objetivos estratégicos do Tribunal de Contas para o período de 21-25, nomeadamente melhorar os mecanismos de prestação de contas e transparência e auditar todas as medidas que são tomadas na União Europeia, orientar as auditorias para os temas que em cada momento mais relevam do ponto de vista da execução financeira na União Europeia. Estamos, por exemplo, a pensar no PRR e em todas as medidas de grande volume que estamos neste momento a aplicar. E, finalmente, que nos fale de uma característica absolutamente nuclear da função de juiz do Tribunal de Contas Europeu, que é a independência. Aliás, a doutora referiu, tomei boa nota, 3 vezes esta palavra na sua intervenção inicial, como um requisito absolutamente central e essencial no exercício das funções. E, portanto, gostaríamos que elaborasse melhor como é que entende a independência no exercício da sua função e a capacidade, em particular, se necessário for, e se assim os factos o exigirem, de à vontade que poderá vir a ter para, nomeadamente, apontar, por exemplo, ao governo português e às instâncias portuguesas comportamentos menos ajustados à boa execução daquilo que são os fundos ou os procedimentos na sua orientação e aplicação. Gostaríamos de uma resposta muito concreta e objetiva das garantias que nos pode dar da independência nesta dimensão. Outro aspecto que é importante e que salientou e que nos agrada tem a ver, de facto, com o controle na fraude e na aplicação daquilo que são os fundos europeus em várias áreas e em vários eixos dos programas e até numa ponta de inovação que identificamos na sua intervenção e que se prende com o uso das novas tecnologias, seja o Big Data ou até a inteligência artificial, no sentido de podermos melhor ter uma visão mais fidedigna possível do que se passa para além da mera amostragem tradicional, até porque, recorde-se, muito recentemente, julgo que a semana passada, foi identificado e foi noticiado que a nossa capacidade de identificar por amostragem situações irregulares é, pelas situações que foram
identificadas face ao cômputo geral, manifestamente insuficiente e, portanto, há claramente oportunidades de melhoria e onde as novas tecnologias seguramente o podem fazer. E, portanto, nestas duas dimensões gostaríamos que elaborasse melhor a sua visão, a sua intenção e como as poderá pôr em prática, caso naturalmente venha a ser juíza do Tribunal de Contas Europeu. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. É agora a vez de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Usará da palavra o deputado Miguel Iglesias. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados e, naturalmente, a doutora Margarida Matos Rosa, agradecendo a sua disponibilidade. E começava por uma palavra de saudação, precisamente, por este exercício de escrutínio democrático que hoje aqui nos traz, esta audição de candidatos propostos pelo Governo para o Tribunal de Contas Europeu, que é um dos requisitos previstos na lei, precisamente, para o processo de nomeação ao cargo de juiz do Tribunal de Contas Europeu, sendo que cabe esta comissão, como bem disse o Sr. Presidente, logo na sua introdução, a audição de personalidades nomeadas ou indicadas pelo Governo, precisamente, para os cargos da União. Permitam, antes de mais, também aproveitar para honrar a memória do Dr. João Figueiredo e todo o trabalho prestado no Tribunal de Contas Europeu e do grande serviço público desempenhado ao longo da sua carreira, nomeadamente na área de Justiça. Dito isto, e novamente agradecendo à doutora Margarida Matos Rosa a sua resumida apresentação prévia e cujo currículo os membros desta comissão já puderam analisar e onde ficou naturalmente provado as suas qualificações, aptidões e experiência para o exercício do cargo, ou seja, a apresentação curricular é, na nossa apreciação, adequada às funções a que se apresenta e julgamos caber-nos agora a responsabilidade de fazer um conjunto de questões sobre as funções e competências a exercer no Tribunal, como aliás também na sua introdução também já aflorou algumas questões, e devo dizer que faremos o mesmo conjunto de questões a todos os candidatos por uma questão de equidade que nos parece elementar. Ora bem, o Tribunal de Contas Europeu tem um papel fundamental em termos da fiscalização e auditoria externa da União Europeia, assim é desde a sua criação. Aliás, na altura ficou designado como uma consciência financeira da Comunidade Europeia e, ao longo do tempo, também os seus poderes e domínios de intervenção se foram alargando, além de ser uma autoridade com absoluta independência, e seria exatamente neste âmbito que colocaria a primeira questão. Se considera que o Tribunal de Contas Europeu tem um raio de ação adequado face aos objetivos do seu mandato e das suas competências legais no quadro europeu, e se esse trabalho é devidamente considerado e refletido nos mecanismos de controle financeiro das diversas instituições europeias, em particular da Comissão Europeia. Daria como exemplo um relatório de auditoria publicado este ano pelo Tribunal de Contas Europeu, relativamente ao mecanismo de recuperação e resiliência, que foi amplamente noticiado, um pacote financeiro de 724 mil milhões de euros, que financia o nosso PRR nacional, e onde o Tribunal de Contas Europeu analisou todos os procedimentos e riscos do mesmo, tendo o relatório emitido um conjunto de 5 recomendações. Dessas 5 recomendações, a Comissão Europeia aceitou uma, aceitou parcialmente 2, refutou outras 2, não apoiando na íntegra as conclusões do relatório, sendo que o mesmo traça semelhanças com o risco de problemas detectados com outros fundos europeus, bem como o facto de, quando o dinheiro é transferido para os Estados-membros, passando a ser parte dos orçamentos nacionais, ficar limitado o raio de ação de organismos comunitários como a Procuradoria Europeia ou o Organismo de Luta Antifraude, como também referiu na sua intervenção inicial. Perguntava então que observações têm a fazer sobre isto e se, por outro lado, se considera que está implícita alguma crítica às autoridades nacionais e às instituições dos diversos Estados-membros, a quem cabe precisamente a competência de auditoria e fiscalização das contas públicas e do erário, sendo que em Portugal o Tribunal de Contas, que nos termos da nossa Constituição tem essa incumbência, goza de uma reputação consensual, de zelo e competência acima de qualquer crítica casual. Por outro lado, no que concerne à transparência, convidava a partilhar as suas reflexões sobre o papel que o próprio Tribunal de Contas Europeu tem desempenhado e deve desempenhar em matéria de reputação e da visão que os cidadãos europeus têm das instituições europeias, mas também no que respeita ao seu próprio funcionamento, ao seu modelo de financiamento. E perguntava ainda que percepção tem sobre a importância do Tribunal, isto num período em que provavelmente muitos cidadãos consideram que as instituições europeias enfermam de um problema de burocracia, de demora, de dificuldade de decisão e execução e, portanto,
valorizam muito mais a celeridade de procedimentos e execução de políticas, de modo a se refletirem mais rapidamente no cotidiano das suas vidas. Para concluir, gostaria de saber a sua opinião sobre o relatório anual sobre o desempenho do Orçamento da União Europeia. O último relatório publicado refere-se ao ano 2021 e gostaria de ouvi-la sobre a análise feita acerca dos diversos instrumentos financeiros e políticos, em particular sobre os quadros financeiros plurianuais, sendo que atualmente nos encontramos no quadro de 2021-2027, e nesse sentido importa refletir também para a melhoria dos processos e metodologias no futuro. E, portanto, saber se considera também adequado a estrutura e reporte do relatório e, igualmente, se considera que o Tribunal de Contas Europeu tem, em termos organizacionais, nomeadamente em termos de recursos humanos e financeiros, os meios adequados ao cumprimento pleno da sua missão e competências. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Iglesias. Darei de imediato a palavra ao nosso vice-presidente e representante da Iniciativa Liberal, Bernardo Blanco. Está aqui ao meu lado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Doutora Margarida Matos Rosa e agradecer a sua exposição e começar também por praticamente subscrever as duas intervenções anteriores. Alguns dos pontos que farei, pela sua pertinência, podem parecer repetidos, mas parece-me importante começar exatamente pela questão da independência. Como sabe, de acordo com os tratados, os membros do Tribunal de Contas Europeus devem oferecer todas as garantias de independência face ao poder político, ao poder empresarial, etc. Daí até me parece bastante similar ao que os próprios estatutos da Autoridade da Concorrência, como bem sabe, já exigiam, porque, como sabemos, podem até ter de fiscalizar aplicações de fundos europeus e, por isso, têm de estar totalmente abertos a poder criticar, sem quaisquer conflitos de interesse, os governantes dos vários Estados nacionais. E, por isso, a primeira pergunta é se considera que cumpre este requisito essencial e de que forma, no seu entender, é que ele é o garante exatamente da idoneidade do Tribunal de Contas Europeu. Em segundo lugar, relativamente à aplicação dos fundos, como sabemos, sobretudo em Portugal, tem havido uma má utilização dos fundos. Já recebemos praticamente 160 mil milhões de euros desde 1986, fui ver este número, uma média de 4 mil milhões por ano, e tirando Lisboa, nenhuma região ainda alcançou a média europeia. Obviamente que isto não acontece em todos os países da União Europeia e, por isso, o Tribunal de Contas, para além da fiscalização da legalidade ou não, que é obviamente muito relevante e de haver cada vez mais mecanismos para conseguirmos combater a fraude, de que forma é que lhe parece que também poderia aqui ajudar a fiscalizar a boa execução? Dentro da legalidade, pode haver boa execução ou má execução, e parece-me que ainda há muita margem de progresso e por isso, de que forma é que o Tribunal de Contas Europeu também poderia aí ajudar. E uma última pergunta, mais ao nível do futuro, embora o alargamento seja já uma questão presente, os seus impactos ainda não se fazem já sentir, mas farão, e estes desenvolvimentos na arquitetura institucional da União Europeia também trarão novos desafios ao próprio Tribunal de Contas Europeu, não só na distribuição dos fundos, que também tem de ser fiscalizada, mas depois também, tendo novos países, haverá certamente novos desafios na fiscalização desses países, que não são todos iguais e nem têm todos ainda, digamos, a mesma cultura de rigor e transparências. Esperemos que lá cheguem, mas também trará novos desafios e gostaria de ter a sua visão relativamente ao alargamento e a uma possível nova arquitetura institucional. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo outros pedidos de intervenção, eu darei a palavra à Sra. Margarida Matos Rosa para responder. Tem para o efeito o equivalente a 3 vezes 4 minutos, até 12 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada aos senhores deputados que fizeram um resumo das perguntas mais relevantes para este debate. Eu começaria talvez pelas questões levantadas, em primeiro lugar, pelo Sr. Deputado Paulo Muniz, relativamente a contas, à auditoria das contas e de que modo esta auditoria às contas e os relatórios especiais se debruçam sobre os temas que mais relevam. Eu diria o seguinte, parece-me
parece-me, que o Tribunal de Contas Europeu tem feito um esforço muito grande para avaliar a eficácia de várias políticas, mesmo as mais pequenas, por vezes em termos de montante financeiro, nos objetivos que são definidos para a atuação da Comissão Europeia e outras instituições europeias. Penso que os temas que tenho visto são todos temas importantes para a sociedade europeia e, no fundo, os stakeholders, os cidadãos europeus que têm um interesse todos nós temos um interesse no bom funcionamento das políticas, da eficácia das políticas europeias e no bom funcionamento das instituições. Dou um exemplo. Já falei aqui de alguns exemplos na minha alocução inicial, mas vi outros também, como a eficácia dos apoios contra a violência contra mulheres e crianças. Esta iniciativa é uma iniciativa que vale, em termos de fundos europeus, 500 milhões e, por exemplo, o Tribunal de Contas concluiu que a iniciativa podia ser gerida com mais eficácia e conseguir mais resultados, no fundo, com os fundos que está a gastar. Outros exemplos podem ser também a preocupação com os efeitos das ações previstas pela União Europeia para os viticultores, por exemplo. A política europeia do vinho, de acordo com o Tribunal de Contas, não só não cumpre os objetivos ambientais, como também não aposta diretamente na competitividade do setor, isto dito pelo Tribunal de Contas Europeu. Ou seja, eu acho que os temas principais em termos dos valores, das somas despendidas mais relevantes é sempre analisado, mas para além disso o Tribunal de Contas tem feito um trabalho meritório, penso eu, de avaliar também programas mais pequenos, de modo a que as políticas sejam bem pensadas antes de começar a serem despendidos os valores, determinados valores que são, no fundo, de todos os cidadãos da União Europeia, em causas meritórias, mas por vezes com poucos resultados. Se me perguntar relativamente ao que eu poderia aportar a estes... Eu penso que a sua pergunta também foi um bocadinho nesse sentido. A este trabalho, eu penso que é importante o conhecimento dos incentivos, quer das instituições públicas, quer dos atores privados, ou digamos assim, dos beneficiários destas somas, destes valores, para perceber onde está o risco. E creio que, desse ponto de vista, me sinto bastante capacitada para o poder fazer. Do ponto de vista da independência, que também me perguntou, há uma descrição do Tribunal de Contas sobre o que deve ser a independência e, neste caso, ela deve ser, segundo o Tribunal, livre de qualquer influência que possa comprometer a opinião profissional. Acho que nos ajuda a enquadrar a questão da independência e ajuda a guiar todos os membros do Tribunal, para além dos outros valores de integridade, objetividade, transparência e profissionalismo. Relativamente ao uso das tecnologias e do Big Data, penso sinceramente que pode ser um fator revolucionador no trabalho do Tribunal e de todos os que trabalham com instituições de controle e auditoria, porque ao poder aceder e trabalhar através das ferramentas adequadas, que é preciso tê-las também, não só os dados, mas também as ferramentas que trabalham sobre esses dados, largas quantidades de dados a auditar, vai certamente promover a redução do erro. Essa é uma das conclusões imediatas, ou dos resultados imediatos, mas também usar a inteligência artificial, por exemplo, para detectar padrões de comportamento suspeitos, isto é, quer em termos de corrupção, quer em termos de colusão entre empresas, e esta é uma matéria à qual eu ainda dou bastante importância, porque, de facto, a percentagem estimada de conluio na contratação pública é bastante elevada. Relativamente às questões do Sr. Deputado Miguel Iglesias,
relativamente ao raio de ação adequado, por um lado, e se as recomendações são tidas em conta devidamente pelas instituições auditadas. Eu penso que o raio de ação é bem definido pelo Tribunal, é bem definido pelo Tratado. Claro que o Tribunal tem tentado fazer mais e, no fundo, entregar mais valor ao cidadão através de uma maior profundidade no seu trabalho, o que deu aso a esta série de relatórios que são publicados, cerca de 30 por ano, que é bastante, e acho que, ao fazê-lo, não penso que não esteja a exceder o raio de atuação previsto pelo Tratado, embora as opiniões possam ser diferentes. No fundo, o que interessa é que qualquer valor público despendido pela União, qualquer soma que é pública, um valor do orçamento da União, possa ser auditada e que a eficácia dessa aplicação, desses valores, possam também ser auditadas. Portanto, dentro desta lógica, não creio que o Tribunal esteja a exceder-se no seu âmbito de atuação. Relativamente ao facto das recomendações poderem ser tidas em conta ou não, eu penso que todas as instituições europeias levam bastante em conta as recomendações. Claro que ninguém é infalível e, portanto, o Tribunal pode ter uma opinião vincada sobre um tema que possa eventualmente beneficiar de uma maior explicação por parte das instituições, e é por isso que a diversidade de perfis no Tribunal também é muito importante para que todos possam contribuir para esta missão e para a qualidade da missão da auditoria do Tribunal de Contas Europeu. Aliás, eu fiz uma pequena estatística dos perfis dos membros atuais do Tribunal de Contas Europeu e talvez esta análise possa informar a vossa decisão, mas para quem gosta de estatística, sobretudo, mas os membros são neste momento 46% juristas, 34% economistas, 19% de todas as áreas. Eu diria, correndo o risco dos meus colegas economistas não gostarem muito, acho que estes 19% de outras áreas podem eventualmente ser muito interessantes para trazer valor acrescentado à análise que é feita pelo Tribunal, certamente trazem sensibilidade para outras matérias. Cerca de 1/3 são mulheres, 2/3 homens. A média de idades é de cerca de 58 anos, 12% tiveram experiência no setor privado e 73% têm um perfil recente, eminentemente político. Isto foi a abordagem rápida que eu vos pude trazer relativamente à diversidade de perfis. Obviamente estão sempre novos perfis a chegar ao Tribunal de Contas, foram há poucos dias ouvidos outros membros, mas eu acredito de facto que a diversidade de perfis em várias vertentes é importante para a missão do Tribunal. Ainda relativamente às questões do Sr. Deputado Miguel Iglesias, e relativamente ao trabalho que tem sido feito, nomeadamente no relatório ou nos relatórios anuais, enfim, uma das observações que eu tendo a levar mais a sério é a do reforço dos sistemas de controle da Comissão relativamente às despesas que são feitas pelas instituições europeias. Esses sistemas de controle podem ser sempre melhorados, mas para o trabalho digamos, de auditoria e a mais-valia do Tribunal de Contas Europeu é certamente muito importante colaborar com as instituições de controle, da auditoria superiores dos vários Estados-membros para que mais elementos possam ser trazidos à sua atenção. Ainda relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado, acredito que o Tribunal, por um trabalho sério, um trabalho focado, um trabalho profissional, objetivo, imparcial,
pode contribuir, de facto, para a confiança dos cidadãos. E é para isso que ele existe. Ele deve ser um auditor externo, independente, em nome dos cidadãos. A opinião do último relatório que conhecemos, 2021, pediu uma opinião sobre este último relatório e que melhorias para o futuro. Eu penso que as abordei um bocadinho na alocução inicial, nomeadamente aos riscos que devem ser antecipados de futuro. Aliás, o relatório contém já algumas circunstâncias que aconteceram durante 2022, nomeadamente a invasão da Ucrânia e a guerra que se segue, o aumento das taxas de juros e, portanto, acho que já antecipa algumas das áreas de risco que vai ter em conta nos exercícios subsequentes. Relativamente ao facto de considerar adequada a estrutura e se tem meios adequados, sei que o Tribunal de Contas tem cerca de 980 colaboradores. Acho que só estando lá é que poderei precisamente perceber se a estrutura é adequada e se podemos fazer mais com as mesmas pessoas, mais e melhor, digamos assim, com as mesmas pessoas. Fazendo aqui uma ponte para as questões do Sr. Deputado Bernardo Blanco, se considero que o alargamento pode trazer novos desafios, bom, esse pode ser precisamente um dos desafios, se o Tribunal tem meios adequados em número de auditores para poder fazer um trabalho de igual qualidade, e sabemos que nas fases de alargamento há sempre um período de adaptação que começa antes, mas que pode demorar alguns anos a concluir-se dos novos Estados-membros e precisamente às regras de utilização de fundos europeus e, portanto, certamente nessa altura haverá que haver um esforço concertado de todas as instituições para que não haja incidentes com os Estados-membros que possam vir juntar-se à União, mas não pronuncio de todo sobre quando haverá a expansão da União Europeia, porque essa decisão, obviamente, não me compete, nem estou por dentro dessa discussão, a não ser o que leio nos jornais. Agora, ainda relativamente ao requisito de independência, se é essencial, já aqui o defini. Portanto, a independência, de acordo com o Tribunal de Contas Europeu, é ser livre de qualquer influência que possa comprometer a opinião profissional. Considero que é importante, de acordo com a minha experiência na Autoridade da Concorrência, ele deve ser constante, deve ser muito firme, mas não é impossível de atingir. E acho que, nesse sentido, todos os membros do Tribunal de Contas Europeus devem ter, independentemente do seu passado, uma noção muito clara dos valores e respeitá-los acima de tudo, em nome de todos os cidadãos europeus. Penso que já me excedi um pouco nos minutos, mas não terei deixado, penso que, perguntas, a não ser que o Sr. Presidente queira que eu responda a mais. Eu penso que as respostas foram satisfatórias, portanto, tendo em conta as questões que foram formuladas. E creio que esta audição nos permitiu, portanto, ter uma percepção, enfim, naturalmente muito restrita pelo tempo e os elementos disponíveis de apreciação, mas penso que suficiente e esclarecedora face ao que está em vista e ao relatório que teremos de elaborar. Não sei se os senhores deputados querem acrescentar algo mais. Se assim não for, daria por concluída a audição e agradeceria uma vez mais à Sra. Doutora a sua prestação e a sua disponibilidade. Muito obrigado.